Bem, na aula de hoje vamos falar sobre cargas de polarização, dando sequência ao conceito de polarização que foi introduzido na aula anterior. E a partir disso a gente também vai falar sobre conceituar de forma mais abrangente o vetor densidade de fluxo elétrico. E aí a gente vai ter as equações de Maxwell para a eletrostática, incluindo aí meios isolantes. E a gente também vai falar sobre tipos de meios, ou seja, a gente vai estender um pouquinho mais, entrando num assunto que estava previsto para a aula 9. Né? E deixamos para a aula 9 realmente os exemplos que a gente estava previsto para a aula 9. A gente vai trabalhar mais nos exemplos na próxima aula. Então você supõe que você, vamos de forma abstrata modelar, num volume você pode ter cargas que são livres, né? Por exemplo, num condutor você injeta carga, né? Num gás você ioniza o gás, você tem carga separada, íons de um lado, elétrons do outro, elétrons de vez em quando se encontram com íons, se reagem, né, e formam novamente um átomo neutro, certo? Ou estão ionizados, você tem cargas livres, né? Carga livre quer dizer o quê? Se eu aplicar um campo elétrico, essa carga vai sair do lugar, certo? Vai ser acelerada, né? Bom, isso é uma coisa. Então, essas cargas ele representa pela função densidade de cargas livres, certo? Vou ter esse L agora para lembrar isso. Ele está associando o L só às cargas que estão isoladas livres, né? Se, por exemplo, tiver um dipolo elétrico no espaço, certo? Se eu aplicar um campo elétrico, essa carga não vai sair do lugar, certo? Não se mexe, porque a carga total é zero. Né? Esse sistema é um sistema fechado, isolado, rígido. Você tenta empurrar uma carga e tenta puxar outra. O que você vai causar é separação de carga, mas movimento você não vai causar, certo? Você pode causar movimento de rotação, certo? Rodar, mas não sair do lugar. Translação você não consegue. Então, um dipolo você não consegue mover com o campo elétrico, mas carga livre sim. Então, existe uma diferença fundamental entre esse tipo de carga. Então, a esse tipo de carga a gente chama de carga livre, né? Por razões óbvias, são livres de se mover, certo? Cargas livres. Isso aqui a gente pode chamar de carga do quê? Ligadas. Essas são livres de se moverem sob a ação do campo, essas não conseguem se mover. Então você pode ter feito o conjunto de duas coisas, né? Você pode ter, por exemplo, aqui um material totalmente cheio de carga, né? Uma região com gás ionizado, com uma densidade de carga ρL. Do lado de cá você tem um material isolante cuja polarização é P. Né? Então o seu sistema é esse sistema aqui, ó. Você tem essas coisas e essas coisas. Então, para todos os efeitos, eu posso dizer que em cada ponto do material eu posso ter uma coisa ou outra, ou as duas coisas simultaneamente. Né? Deixa eu aumentar um pouco aqui, certo? Então, você pode ter simultaneamente essas coisas. Deixa eu diminuir. Você pode ter um corpo macroscópico no volume V. Então, no volume de V', suponha que você, se tiver densidade de carga livre, você tem a função ρL. Certo? Se tiver polarização, você tem a polarização P. Então, se esse volume está no ponto X', o efeito elétrico no ponto X vai ser calculado com uma soma dos dois efeitos. O potencial elétrico vai ser quem? O potencial dessa contribuição de cargas livres, né? Seria aquela integral que já conhecemos. O L de X', né? 4π epsilon 0 módulo de X', mais o efeito das cargas ligadas, né? Que é aquela expressão do potencial de um de dipolos, que é produto escalar do P, do estado de polarização, X menos X',
x menos x' ao cubo, né? Certo? Então, conceitualmente, é mais fácil separar as coisas, né? Carga livre tem uma característica. Então, eu coloco a contribuição das cargas livres aqui. E cargas ligadas estão aqui. Tá? Eu podia não fazer isso e ficar sempre dizendo, bom, a densidade errou, e pego todas as cargas possíveis, calculo a densidade e somo todos os efeitos. Podia fazer isso. Dá mais trabalho, é mais trabalhoso. Separando assim, conceitualmente, fica mais fácil. Eu consigo entender melhor, certo? Essas cargas eu mexo no circuito elétrico, por exemplo. Eu injeto de um lado no condutor e pego do outro. Certo? Então, são cargas que a gente tem a sensibilidade de saber o que quer dizer, né? Essas aqui são de polos, certo? Tem outra característica. Aqui não tem condução elétrica, não existe esse fenômeno de carga se movendo, certo? Então, conceitualmente, é mais fácil separar, né, as componentes, certo? Carga livre tem essa contribuição, carga ligada, a polarização tem essa contribuição. O que a gente vai fazer aqui é manipular essas expressões e mostrar que tem um significado, certo? Aquela coisa de carga residual que eu falei vai aparecer aqui agora. Eu vou tornar essa expressão semelhante a essa. A única diferença aqui, básica, se você olhar para essas duas expressões, é que tem um módulo e aqui tem um módulo ao cubo, né? Então, vocês lembram aquela famosa relação, né? Que isso aqui pode ser calculado como quem? Menos nabla da função inversa. Comentamos isso algumas vezes já, né? Provamos já isso. Essa é uma possibilidade. A outra é onde nabla atua só sobre x. X' seria uma constante nessa diferenciação. Ou, alternativamente, pode escrever menos nabla linha. Aliás, desculpe. Mais, né? Ou, alternativamente, isso aqui pode ser como nabla linha da função inversa. Tá? Agora, nabla linha aqui quer dizer o quê? Atua sobre x', que é a variável. X seria uma constante. Tá? Ou eu uso isso, ou eu uso isso aqui. Certo? Eu vou usar agora para a interpretação que a gente quer, a gente precisa usar essa expressão. Então, ele vai pegar isso aqui, substituir pelo nabla linha da função inversa, né? Então, vou olhar só para essa expressão aqui agora. Você tem aquela integral, ela vai dar, né? Integral de dv' p escalar nabla linha sobre nabla linha da função inversa. E tem aqui ainda o 4π0 que eu esqueci, né? Isso aqui daria o quê? X menos x' sobre módulo ao cubo. Lembre-se que P depende de quem? Da variável x', certo? Isso aqui eu tenho uma regra da cadeia, né? Gradiente, aliás, divergente de FA, F divergente de A, mais A produto escalar com gradiente de F, né? Usa F como sendo a função inversa e A como sendo o vetor P, certo? Então fica assim, nabla linha, né? A operação é linha aqui, certo? P sobre módulo é igual a divergente de P. P varia com x', certo? Então é derivada de P, aquela derivada que a gente conhece. Vezes F sobre x menos x' mais P escalar gradiente da função inversa. Bom, na realidade, esse segundo termo aqui é o que nós temos aqui, né? P escalar gradiente está aqui, certo? Então, isso pode ser escrito como essa diferença. Isso aqui menos isso. Observe como, fazendo isso, apareceu um módulo embaixo aqui, né? Que é o que eu queria, certo? Esse foi o objetivo, na realidade. E apareceu esse termo adicional que a gente vai interpretar. Mas, se eu substituo isso aqui por essa diferença, jogo nessa integral e recombino, né, com isso aqui, eu vou ficar com essa expressão, eu vou até, para não perder muito tempo,
já recombinar integral de volume de ρL menos divergente de P, porque tem o mesmo denominador, mais um termo que é esse divergente total aqui. Eu posso escrever assim: dv' divergente de P sobre 4π0 módulo de x menos x'. Será que eu pegar 4π0 e jogar aqui dentro, não tem nenhum problema, né? Sem problema algum. Isso aqui, pelo teorema de Gauss, né? Se a superfície externa do meu corpo material é sigma, se o elemento de área tem uma normal n, né? E a área d é s'N, né? Então, se eu olhar para isso aqui, teorema de Gauss direto. Integral de volume do divergente de qualquer coisa, de um vetor, vai dar o fluxo desse vetor aqui, né? Vai dar o fluxo para o exterior da superfície esse é o resultado que a gente obtém. Né? O que isso quer dizer? Vamos ver agora. Termo de volume é dv' ρL menos divergente de P mais esse termo aqui. Então, essa é a expressão que a gente obteve agora, certo? A gente agora começa a olhar para essa expressão e tenta interpretar em termos das coisas que a gente já conhece. Ora, isso aqui que aparece aqui, né, se você olhar, como aqui tem módulo, isso aqui é como se fosse uma contribuição de uma densidade de carga volumétrica efetiva, certo? Dada por esse parênteses aqui. ρdV da carga, certo? Quando não tinha polarização, isso aqui não existia, certo? Era só isso. Com a polarização do material, existe um incremento, existe um novo termo, que é esse aqui, e é como se o seu material tivesse uma densidade de carga volumétrica efetiva, que é simplesmente quem? O termo de cargas livres, mais um termo, que é esse termo aqui, que eu vou chamar de ρB, certo? B de bound, em inglês, ligado, certo? E ρB, por definição, seria menos divergente de P. É como se tudo se passa, como se no volume a densidade de carga efetiva fosse uma densidade de carga efetiva, que não é só a densidade de carga livre, é ela mais um incrementozinho ρB. O ρB é dado por divergente de P. Se existir, vai ter esse incremento. Se o divergente for zero, o incremento não existe. Certo? O que mais? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é um termo de superfície. Isso aqui é coulomb por metro quadrado vezes metro quadrado, certo? Né? Isso aqui tem dimensão de carga, carga sobre distância. Isso aqui é como se fosse uma densidade de carga de superfície, certo? É como se tivesse na superfície uma densidade de carga efetiva dada por esse termo aqui, certo? Se existisse carga livre de superfície, eu teria que adicionar aqui mais um termo, densidade superficial de carga livre, que eu não coloquei no modelo, certo? Eu teria que adicionar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a polarização me dá uma contribuição volumétrica adicional, que efetivamente pode ser vista como um aumento da densidade volumétrica de carga por essa quantidade, e uma contribuição residual na superfície, dada por esse termo aqui, que eu vou chamar de ρB de superfície, né? Que é o produto escalar de P na direção normal para fora da região, né? Isso aqui chama densidade de carga ligada. Né? Isso aqui de densidade superficial de carga ligada.
Então a gente pode, às vezes se torna difícil falar em polarização e calcular coisa com polarização. Mas se você modelar o seu isolante como tendo cargas equivalentes, ou seja, no volume, uma densidade de carga ligada menos de menos de P e na superfície P escalar N, você pode simplesmente tirar seu material né, e substituir por essas cargas equivalentes. E calcular o campo de cargas equivalentes como você sabe calcular convencionalmente. Né? A gente sabe calcular o campo de carga livre, né? Simples. Certo? Você vai fazer superposição no caso do potencial ou no caso do campo elétrico. Certo? Se você souber modelar o seu isolante com as suas cargas, souber a função P, calcular a divergente de P, né, e o P escalar N, você tira o isolante, bota no lugar essas cargas equivalentes e tem um sistema de cargas. Você pode calcular o campo de forma simples. Certo? Então, é isso que a gente mostra aqui. Né? Então, vamos ver na prática como é que a gente pode fazer cálculo de campo usando esse conceito de cargas ligadas. Certo? Então, veja bem, essa expressão a gente vai ainda usar mais, né? Vai prosseguir. Então, veja, para todos os efeitos, da forma que eu manipulei as expressões, polarização do material dá uma contribuição efetiva, né, de um aumento, né, de ρB na densidade de volume de carga e de um aumento, no caso, né, do que existia já lá na superfície de P escalar N de densidade superficial de carga ligada. Né? Então, vamos ver na prática como isso se dá. Certo? Exemplo, né? Cargas densidades, né, de cargas ligadas, que são essas novas coisas que ele falou, para a placa polarizada. A gente acabou de fazer, né? E vamos agora tentar verificar aqui isso. Se eu consigo fazer isso rápido ou não. Ok. Vou botar assim, mais ou menos, talvez. Vou fazer para mim aqui, eu acho, né? Bom, vamos botar assim mesmo, né? Só queria fazer a superfície lateral azul, né? Talvez eu possa fazer isso, mais ou menos isso aí, certo? Temos aí nossa placa um pouco exagerada, né? Eu posso diminuir um pouquinho aqui, fazer um pouco menor aqui. Assim. Acho que não. Eu vou fazer, na verdade, um cilindro, tá certo? Fica mais fácil de a gente perceber, né? Se você tem um cilindro polarizado uniformemente, né? Ele não vai calcular nada, só vai mostrar o que ele quer dizer, o que ele representa na realidade, certo? Tem um cilindro aí. Vou botar o eixo Z aqui, né? Raio A. Vamos dizer que esse cilindro está polarizado uniformemente, com polarização constante, né? P igual a P0 a Z. Então não é placa, né? Para cilindro polarizado, certo? Né? Então vamos... O que eu posso fazer? Se eu quisesse calcular o campo desse cilindro,
uma coisa que eu posso fazer é calcular diretamente o campo, né? Eu substituo o cilindro pelas cargas equivalentes desse cilindro. Nesse problema, eu não tenho carga livre, certo? Só tenho um cilindro isolante, não existe carga livre. Por definição, o material isolante não vai ter carga livre no seu interior, certo? Ele é neutro, né? Então, isso aqui, digamos, ele tem uma certa altura, né? Altura H. Então, você tem aí no volume, você tem a densidade de carga ligada, que é quanto? Menos divergente de P. Bom, se P é constante, isso aqui dá quanto? Divergente de P dá quanto? P constante, derivada de P igual a zero. Zero, certo? Não tem carga de volume ligada. Não tem densidade volumétrica de carga ligada. Né? Nesse caso específico. Então você tem que ver agora na superfície fronteira do volume. Ou seja, nas tampas de cima e de baixo. Na superfície lateral, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, esse é o cilindro agora, né? Então, o que eu estou fazendo? Se vocês olharem para a expressão lá, né? A expressão tem o potencial, né? Nesse problema, tá certo? Deixa eu mudar a cor aqui. O potencial, nesse caso específico, não tem carga livre, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Integral de volume de ρB dV', 4π epsilon 0, módulo de x menos x', mais integral de superfície do material, né? ρbs ds' sobre 4π epsilon 0, módulo de x menos x'. Oi. P não é constante? Divergente é derivada. Mas não é P, Constante, mas é constante. É constante. P é constante. Se o vetor é constante, divergente de um vetor constante dá zero, porque divergência é derivada do vetor. Se você quiser calcular, é dpx dx, zero. dpy dy, zero. dpz, que é constante, dz, dá zero. pz é p0, né? Tá? Então, pessoal, nesse exemplo aqui, né, o potencial é dado por isso. Se eu quiser calcular o campo, eu calculo direto. Observe que essa expressão, só para perceber bem, certo? É como se você tivesse essas cargas aqui equivalentes, né, cargas ligadas, em que lugar? O vácuo. Você tira o isolante, bota essas cargas no lugar e o resto preenche com vácuo, certo? Então, se eu quiser calcular o campo elétrico é direto aqui, é gradiente de φ menos, né? Vai dar aquela expressão dV' ρB x menos x' sobre 4π0 módulo de x menos x' ao cubo. Eu calcularia dessa forma, certo? Mais a contribuição da superfície, mesma coisa. ds', a densidade de carga equivalente, ρbs, daí tem x menos x' sobre 4π0 módulo ao cubo. Né? Quando eu coloquei cargas equivalentes, eu calculo o campo direto, né? Certo? Assim que ele calcula. Porque menos gradiente de φ vai dar essa expressão aqui, que é a expressão original, né, de uma distribuição de carga no vácuo, dá isso. Tá? Então você pode olhar o seu cilindro como sendo essas cargas equivalentes. Então vamos analisar. No volume não tem isso aqui. Então esse termo aqui está zero, né? Tanto para o potencial, não existe, como para o campo elétrico. Então só tem carga de superfície. Como nós sabemos que esse cilindro produz um efeito elétrico, a gente acabou de falar numa placa, né? O cilindro também teria, certo?
dentro e fora, né? Posso calcular o efeito? Então, deve existir esse ρBS aí que a gente vai ver agora. Né? Com o ρBS, você tem a tampa superior, porque o ρBS aqui, lembrando, P escalar o N para o exterior, né, do material, na superfície. Bom, nesse caso aqui, o N é AZ. E P é constante. Então, na tampa superior, vou chamar assim, ρBS, vou chamar de ρBS+, vai ser P0, AZ, escalar AZ, que dá 1. Na tampa inferior, o N para fora é para cá, certo? Então, ρBS é igual a ρBS menos AZ escalar menos AZ dá menos P0. Observe que, lembrando a você, né, a unidade do P é coulomb por metro quadrado. Então, densidade superficial de carga. Né? Superfície lateral, N vale a R. Superfície lateral, ρBS vale P0 AZ escalar a R, que dá 0. Então, o nosso cilindro, ele nada mais é do que 2 discos carregados no vácuo. Então, você pode visualizar o seu como sendo esses 2 discos de carga, certo? Na placa de cima, você tem um disco carregado positivamente. Com P0 por metro quadrado, né? Nessa aqui em cima, certo? Na placa, no disco de baixo, tem a carga negativa. Resíduo, né? Então, por exemplo, se eu quero calcular quem é o campo aqui no centro, né? Vai ser o campo dessa disco de cima mais o campo desse disco de baixo, que vai dar uma soma para baixo. Né? Vai dar um campo não nulo, né? Você tem um campo para baixo aqui, certo? Então esse disco vai formar realmente um campo, né, elétrico, certo? Algo assim, né? Você tem, na verdade, um dipolo, né, separado, né? Carga bem separada de uma distância H aqui, no caso, né? E aqui você vai ter, né, talvez algo assim, né? Esse disco de carga, certo? E aqui você tem um campo para baixo, né? No eixo Z. E o campo aqui chegando em cima, aqui embaixo. Então, esse é o efeito elétrico. Nada mais é do que simplesmente carga, resíduo de carga. A sobra das cargas de polo. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi o seguinte: essas coisas aqui. Seus dipolozinhos, né? O efeito coletivo dos dipolos foi produzir no volume, né? Você produziu um cancelamento de efeitos aqui dentro, que aqui é mais, menos, né? O outro é mais aqui, cancela aqui, certo? Menos. Daí tem um mais do outro com menos, né? Então foi isso que aconteceu. Na prática é separação de carga. A polarização nada mais é do que isso, né? Então sobrou o resíduo da cauda do dipolo embaixo, digamos assim, né? Negativa, e o resíduo positivo em cima. Então isso aqui nada mais é do que esse efeito líquido aqui, 2 discos separados no vácuo. Você tirou tudo e ficou vácuo, certo? E os discos suspensos no vácuo. Está claro esse conceito de cargas de polarização? Então, material isolante, ele pode ser visto, né? Se você conseguir alterar o estado e criar uma polarização não nula, ele pode ter um efeito elétrico.
E você pode facilmente calcular esse efeito elétrico direto, se quiser, né, usando isso. Não é assim que a gente sempre vai calcular, certo? A gente vai ver de outra forma, a gente vai introduzir o conceito de permissividade elétrica, né, na próxima aula, mas se você quiser calcular efeito elétrico de material polarizado, que não é algo convencional, você calcula usando as cargas equivalentes, né, como a gente está vendo aqui, certo? Muito bem. Eu acho que talvez fazer mais um exemplo, né? Vamos fazer esse exemplo aqui, que dá algum trabalho, mas a gente já fez algo parecido antes. Vou fazer esse exemplo aqui, certo? Vamos voltar à nossa esfera, né? A gente está falando de algumas situações em que a gente pode... Essa situação que eu vou falar agora é fisicamente realizável, né? Esfera polarizada uniformemente. Quero calcular o campo no centro da esfera. Certo? Então, suponho que você tem a esfera aí. A gente falou sobre ela hoje já, né? E ela está... Vou colocar um eixo Z para cima. Essa esfera, mais uma vez, né, tem polarização uniforme, raio A. Em todo o volume da esfera você tem uma polarização constante no eixo, pro eixo Z, né? Nós fizemos isso, falamos sobre isso hoje já, né? A gente calcular o momento de polo da esfera, etc. Certo? Então, mais uma vez, consideramos o caso de uma polarização uniforme. Então, eu posso calcular o efeito elétrico da esfera em qualquer ponto do espaço. Não é fácil de calcular, né? Mas em alguns lugares, por exemplo, no eixo Z é fácil, dá para calcular, né? Vamos calcular só na origem, certo? O efeito elétrico. O campo elétrico na origem é quanto da esfera? Bom, então o que a gente faz? Vai substituir a esfera por cargas equivalentes pelas cargas ligadas. O ρB e o ρBS, né? Não tem carga livre, porque isso é uma esfera isolante, né? Isolante não tem carga livre. Carga livre não existe. Podia adicionar carga livre, bota uma folha de alumínio por fora, aplica uma bateria e carrega essa folha de alumínio, moldo na superfície esférica e teria carga livre na superfície. Mas não posso injetar carga livre nessa esfera isolante, né? Não em situação de equilíbrio, né? Não posso fazer isso. Então, vamos calcular o efeito elétrico dessa esfera, ou seja, potencial e campo elétrico, né? Bom, então a gente faz o quê? Tira a esfera, coloca as cargas equivalentes e coloca essas cargas no vácuo. Bom, mais uma vez, ρB dá zero, né? Porque é menos divergente de P, e P é constante. E ρBS é P escala N, que a gente precisa calcular. Bom, N é o vetor unitário para fora, que vale o vetor radial. A gente faz isso por escalar agora, vai dar ρBS igual a P0 AZ escalar a R, né? E aqui você tem, se eu botar o R aqui, por exemplo, né? Ângulo é θ, né? Então, a partir do eixo Z, o ângulo vale θ e vai até π. Então, esse por escalar vai dar P0 cosseno de θ. Então, aí está nossas cargas ligadas que modelam o problema. Não tem carga de volume e tem carga de superfície variável, né? Carga de superfície é variável.
Então, para todos os efeitos, minha esfera agora saiu, entrou no lugar dela o vácuo com cargas equivalentes, com cargas ligadas, com a densidade superficial de carga, que é P0 cosseno de θ. Então, observe essa função, né? Θ varia de 0 a π. Certo? De 0 a π sobre 2, o cosseno vai de um máximo no eixo Z, que é aqui, densidade máxima, né? E a densidade vai caindo até π sobre 2, que dá 0 aqui no equador. Daí aqui muda de sinal, vai negativo, 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 e aqui fica negativo máximo. Certo? É a função cosseno. Então você tem essa distribuição de carga, positivo mais denso aqui, daí vai ficando mais rarefeito até não ter nada aqui, certo? Então você tem essa densidade variável. Né? No hemisfério norte, negativo no hemisfério sul. Variável. Certo? Você pergunta para vocês, bom, essa distribuição de carga, né? Quem é o potencial no eixo Z, no centro? Dá para dizer sem calcular? Pelo jeito da distribuição que está aí. Vai ser zero, né? Porque vai contrabalancear os efeitos, tá? Apesar de ser variável, mas é tudo simétricozinho, né? Contrabalanceia, né? Quem está equidistante do eixo Z, certo? Dá uma soma de potenciais nulos. Se eu sair para cá, nesse ponto, já não dá mais zero. Se eu sair para cá, não dá mais zero. Se eu estiver mais acima, não dá zero. Mas bem no centro dá. Isso é equipotencial aqui, certo? Na realidade. Quer dizer, eu não estou dizendo que é equipotencial. Eu não posso provar. É verdade que esse disco aqui é equipotencial. A gente não pode provar aqui, certo? Só pode dizer que nesse ponto o potencial é zero. Né? Exatamente. Bom, o potencial é zero. E o campo elétrico é quanto? Bom, o campo elétrico é menos gradient de φ, mas eu não sei φ em torno da origem. Eu não sei quem é φ. Não posso calcular o campo elétrico dessa expressão. Só sei o potencial no centro, certo? Não sei o potencial em torno do centro. Para poder calcular as derivadas e fazer depois a coordenada igual a zero. Então, muita gente em prova pega, bom, φ igual a zero, então é igual a zero. Certo? Errado. Não é verdade. Porque eu não sei o potencial em torno do ponto, para saber a derivada. Preciso saber como é que o potencial varia em torno daquele ponto, para saber a derivada no ponto. Certo? Calcular a expressão geral da derivada, depois faço coordenada igual a zero. Daí você calcula. Certo? Então, eu não posso usar esse princípio aqui, sem saber o potencial em torno, para calcular o campo. Eu tenho que calcular o campo na marra, direto. Certo? Superposição. O campo no centro vai ser quem? Bom, só tem carga de superfície, vai ser integral de superfície de ρbs x menos x' ds' 4π epsilon 0 módulo de x menos x' ao cubo. Essa é a expressão que eu posso usar, certo? Nesse caso, eu quero no centro, x vale 0. X' é um ponto sobre a distribuição. Distância é A, certo? X' vale A, vetor variável AR', que varia com as coordenadas θ' e φ'. Certo? Essa aula tem que ser está pronta. Oi? Essa aula tem que ser está pronta. Que aula? Essa aqui agora. Está sendo, né? Não, ela está pronta. Porque aí poderia errar esse lance do controle. Qual a prova? Nessa agora? Não, a prova que Mas não fez. ganhou, não. Não, estou dizendo a prova que a gente fez. Essa aula tem que ser está pronta. Porque aí ninguém vai errar o campo elétrico. Mas eu fiz isso já antes, não é a primeira vez que eu estou fazendo, não. Eu já falei sobre isso e já observei esse detalhe. Eu estou só repetindo para ver se entra na cabeça das pessoas, certo? Mas já falei isso antes, já repeti como eu estou repetindo agora. Sempre falando isso para as pessoas não esquecerem, certo?
Então vamos lá. X ds' é o elemento de área, que é na esfera, né? A2 d ômega linha, que é A2 seno θ linha. De θ linha, dφ linha, tá? Não é? Então aqui, ó, x menos x' dá quem? Em módulo vai dar quem? Módulo disso aqui que dá A, né? Certo? Então esse aqui vai dar 0, né? Aqui aparece um A e o ρbs é uma função de θ, né? ρbs é P0 cosseno da variável θ'. Então, jogando lá, você tem integral de 0 a π, né? Seno θ', isso é o elemento de área, d θ', 0 a 2π. Tem um A2 que eu esqueci, né? Dφ'. ρbs é quem? P0 cosseno de θ'. X, que é 0, menos x' vai dar menos AR'. Sobre quem? A ao cubo, 4π, ε0, que está aqui, tá? Então, observe, né? A2, A3, A3. Foi embora, certo? P0 sobre 4π0 sai. Você tem integral de cosseno θ seno, né? Integral em φ. Tem um menos, né? Eu esqueci. Tem um menos aqui. AR'. Definir. Certo? A R' decompomos em cilíndricas, vai dar quem? A R' em cilíndrica, né? Vai dar uma componente na direção Z e uma na direção do AR', minúsculo. Né? Cosseno θ', Z, mais seno θ', AR'. Se decompor, né? Daí você tem integral em φ disso aqui, nós conhecemos muito bem que vai dar 0. Porque a integral do AR', que é variável, 0 a 2π dá 0. Integral disso aqui, 0 a 2π, dá 2π vezes isso. Certo? Isso aqui vai dar menos P0. 2π com 4π dá 2. Tem um AZ que sai. Cosseno ao quadrado. Seno θ'. Isso aqui vai dar cosseno ao cubo sobre 3. Menos, né? Ou mais de π até 0. Isso aqui vai dar 1/3 mais 1/3, que dá 2/3. Você tem o campo E. Vai dar menos P0 AZ sobre 3 ε0. Ou seja, o campo elétrico no centro da esfera vale menos P sobre 3 ε0. Faz sentido? Bom, o campo elétrico positivo em cima e negativo embaixo quer dizer que o campo elétrico está para baixo. Né? Aqui no centro, certo? Pode se mostrar, gravem bem esse resultado, isso é coisa importante, certo? 2 resultados importantes. Primeiro, E vale menos P sobre 3 ε0 em todos os pontos da esfera, dentro da esfera, não só no eixo Z, no centro, em todos os pontos. São resultados super importantes. Tá?
Uma esfera uniformemente polarizada tem em seu interior um campo constante em todos os pontos. Tá? Segundo resultado importante, do lado de fora, no exterior, o potencial, e depois do campo, né, é exatamente igual o potencial de um dipolo elétrico, mesmo perto da esfera ou longe, em qualquer lugar. Certo? Então, do lado de fora, o potencial pode ser expresso dessa forma aqui. P escalar AR sobre 4πε0 R2, né, em que P é o momento de dipolo da esfera. P, 4/3 de P a 3. Isso é um resultado super importante. Observe que, se você construir uma esfera uniformemente polarizada, você pode dizer, certo, que ela é a representação de um dipolo ideal, de um dipolo puntiforme. Porque do lado de fora da esfera, ela tem o comportamento de um dipolo puntiforme, certo? Exato. Porque essa expressão, você lembra, né? O dipolo puntiforme, ser longe do dipolo, a expressão é essa. Para a esfera, em qualquer lugar do lado de fora, o potencial é exatamente essa expressão aqui, sem aproximação nenhuma. Certo? Então a esfera é um dipolo, na realidade. É um dipolo muito parecido com um dipolo elétrico. Certo? Tem o seu... Se você for ver as linhas de campo, né? E no potencial você tem... O campo elétrico faz isso aqui, ó. Uniforme aqui dentro, certo? Deixa eu desenhar a mão. As linhas de campo dentro são assim, certo? Constante, não varia. E do lado de fora, as linhas são as linhas de dipolo elétrico. A linha que vocês conhecem de dipolo elétrico convencional. Certo? A esfera é um dipolo perfeito, digamos assim. É a representação perfeita de um dipolo localizado. Ela tem esse comportamento. Então, isso não dá para calcular aqui, mas isso são resultados significativos, certo? A esfera tem essa propriedade. A esfera é usada em experimentos de física para você jogar campo uniforme dentro, submete a esfera a um campo uniforme, ela fica com o campo uniforme dentro. A única figura que permite fazer isso é a esfera, ou elipsoides, certo? Também teria essa propriedade. O elipsoide, uniformemente polarizado, vai ter um campo uniforme dentro. Essa é a propriedade dessas geral dos elipsoides. Esfera é um caso particular. Né? Ok? No caso, eu pego um material isolante, eu não preciso fazer uma esfera toda preenchida desse material isolante. Eu posso fazer só das extremidades que fica seu mesmo. Vai ser diferente, né? Vai ser diferente. Mas se você polarizar uma casca esférica, uniformemente desse jeito, na direção Z, certo? Toda a casca, ela vai dar um efeito semelhante, vai ser um dipolo elétrico do lado de fora. Ela é como se fosse um dipolo elétrico localizado na origem. Então, quando eu digo efeito semelhante, é porque os dipolos internos da esfera, elas são únicos. Né? Ela não causa nenhum efeito, nem no campo, nem fora. Então, ou seja, tanto faz, se eu pego uma esfera oca, um sal-casca, ou ela... Só que você tem um resíduo negativo na parte interior da casca. Você tem um resíduo de carga negativo na parte de baixo. Tem uma pele, certo? A parte de fora da positiva, a parte de dentro está negativa. Então tem um efeito de cancelamento aí. É diferente, né? Na esfera não, você separou totalmente negativo embaixo, né? Certo? Tem dois efeitos aí que cancelam mais. Porque você vai ter uma esfera mais e menos e outra menos e mais. Né? Pessoal, vamos fechar aqui, tá? Com... bom, e daí, né? Depois disso tudo, certo? Bom, quando eu tinha... vamos falar sobre isso aqui, a relação constitutiva... Vocês sabem que quando eu tinha potencial dado por essa expressão aqui, quando eu tinha só carga livre, né, eu podia ter contribuições de volume, superfície e linha, né, eu podia ter algo assim.
o campo, o potencial, aparece aqui o L, né? Sobre 4π0 x menos x'. Se eu tivesse um corpo com a superfície sigma, eu teria a contribuição adicional ds' ρs sobre 4π0 modo x menos x'. Né? O que aconteceu com a introdução, eu vou botar em vermelho aqui, com a introdução do meu meio polarizado, né, foi que isso aqui aumentou para de ρb, certo? Isso aqui aumentaria de ρbs. Né? Se eu já tivesse carga livre, aumentaria na superfície de ρbs. Certo? Bom, esqueça o vermelho, vamos olhar só para o preto aqui, antes de introduzir a polarização. Quando era assim, carga de volume, carga de superfície e carga de filamento, que eu não estou colocando aqui só para não ficar muita coisa, mas a pergunta é, quando eu tinha isso aqui antes, como é que eram as equações de Maxwell, né? Nós tínhamos que rotacional de E igual a zero, que não muda nada, né? Isso continua válido. E tinha assim, divergente de ε0E, vamos voltar para o ε0E original, certo? Era quem? Era esse termo que aparecia aqui, certo? Né? É o termo que aparecia aqui nesse ρL, né? A densidade de carga que aparecia aqui, que é ρL. Com a introdução disso aqui, isso aqui a gente chamou de ρ efetivo, observe o seguinte, isso aqui, mesmo existindo o RS, ele não aparece na equação de Maxwell, na equação diferencial. Ele só aparece como resultado de processo de integração, certo? Vocês lembram, né? Eu não uso isso nas equações diferenciais. Eu levo em consideração quando eu integro em torno dessa superfície ou do caminho de densidade de carga ρL que eu tiver aqui. Então, o que quer que apareça aqui? Você pode ter termos de volume, termos de superfície, termos lineares, mas a densidade que você vai ver aqui nas equações de Maxwell, que aparece no segundo membro, é a volumétrica apenas. Quando você usa a lei de Gauss e integra isso aqui, aparece a carga envolvida pelo cilindro, que vai dar... Porque a gente está idealizando, né? Isso é uma idealização, né? Então a gente não sabe lidar com essas idealizações como densidade ainda, certo? Então a gente formula as coisas assim. Bom, a gente bota na equação diferencial a parte volumétrica. Quando integrar, eu lembro que tem carga de superfície e levo em consideração essa carga de superfície. Ou carga de filamento, certo? É assim que a gente faz. Então, sempre que aparecer termo de superfície, é isso que vai acontecer. Bom, a pergunta é a seguinte: como apareceu agora polarização, isso aqui efetivamente é isso aqui. Então, a modificação que vai acontecer nas equações de Maxwell, mesmo com o aparecimento desse termo aqui, vai ser a introdução do termo de volume no segundo membro. Ou seja, isso não é mais ρL, mas é a soma dos dois, é ρ efetivo. Então, essa equação tem que ser modificada para essa nova equação. Igual a ρ efetivo. Então, essas são as equações de Maxwell agora, levando em conta a matéria isolante. Antes só tinha vácuo, né? Agora com a matéria isolante com carga ligada, certo? Rotacional de E igual a zero, divergente de ε0E igual a densidade de carga efetiva. Mas isso aqui é o que? A densidade de carga livre mais ρb, que por sua vez vale menos divergente de P. Certo? Então vamos manipular essa primeira equação. Essa aqui não tem nada a fazer, né? Essa aqui. Se eu combinar esse divergente com esse divergente aqui, vai dar divergente de ε0E mais P. E no segundo membro fica só a carga livre agora, certo? Ou eu faço isso aqui, divergente do ε0E vale isso, que é a densidade de carga efetiva, ou eu tenho uma nova forma de ver o problema. Divergente desse vetor é apenas a densidade de cargas livres. Por que é conveniente fazer isso? Porque carga livre a gente controla em circuitos, a gente injeta carga, faz carga livre circular nos circuitos. Né? Então é mais conveniente eu ficar pensando em carga livre do que ficar pensando em carga livre e carga ligada. Carga livre e carga ligada o tempo todo. Eu separo o problema. Então eu vou ter que definir esse novo vetor. Que vetor é esse? Né? Esse vetor aqui a gente vai chamar de D. Tá? Por definição, esse vetor aqui, essa combinação de vetores,
É esse vetor D que a gente chama do vetor densidade de fluxo elétrico. Né? Ou vetor também chamado de deslocamento elétrico. Então, se você conhecer, se você está no material, sabe a polarização do material, né? Então a relação entre esse vetor e essas grandezas é simplesmente essa relação que é chamada relação constitutiva. Né? Então, observe, D tem a mesma dimensão física de P, com 1 metro quadrado. Né? E as equações de Maxwell agora mudaram. Né? Rotacional de E igual a zero. Divergente de D igual a densidade de cargas livres. Não está nem olhando para a carga ligada aqui, certo? O D é como se ele só visse as cargas livres. Ele só está relacionado com as cargas livres. Né? E a relação, para mim, resolver as equações, são duas equações, duas incógnitas, tem que ter uma relação constitutiva. Tá? Tem que ser obedecido no meio material. As relações integrais correspondentes são fáceis, né? Circulação de E igual a zero. E fluxo elétrico, que é a integral de superfície da densidade de fluxo elétrico, integral de DDS, é a carga livre envolvida. A partir de agora, a gente vai tirar esse Lzinho aqui e vai ter que saber agora que quando olhar para as equações de Maxwell agora, tanto integrais quanto diferenciais, quem aparece no segundo membro da equação por divergente de D é a carga livre apenas. Carga ligada não está aparecendo, ela está embutida dentro do P, certo? Está aqui dentro. Então é diferente, né? Divergente de D é carga livre. Divergente de ε0 é a carga efetiva. Certo? São coisas diferentes. Ele não vai usar mais essa equação a partir de agora, vai usar essas aqui, certo? Que são as equações de Maxwell para a eletrostática no vácuo, agora completas, levando em conta meios materiais isolantes. Certo? Então tem essas, né, integrais e as diferenciais. Certo? A gente vai interpretar ainda mais isso aí na próxima aula. Né? Mas a partir de agora entra o D, que é a definição geral. Observe que no vácuo P igual a zero, não tem matéria. Certo? Sem matéria não tem dipolo. Sem dipolo não tem P, não tem polarização. Então no vácuo P vale zero. Então D é quem? Aquela definição particular que a gente falou antes, né? Que a gente já introduziu D no caso particular do vácuo, que era exatamente essa expressão aí. Tá? Vamos falar agora sobre alguns tipos importantes de meios materiais. Né? Com a introdução da polarização, existem meios que têm respostas distintas. Os exemplos a gente vai deixar para a próxima aula. Né? A gente ia fazer exemplos nessa aula, nós vamos deixar para a próxima aula. Né? Bom, nós temos uma classificação de meios materiais bem geral, né? E uma propriedade de um meio é a linearidade, certo? Né? Então, você pode ter um meio que seja linear ou não linear. Vai conceituar isso aí. Também, outra propriedade importante é se o meio é homogêneo ou não, ou seja, digamos, se a densidade de polo no meio é uniforme, né? Você tem essa possibilidade, pode ser que a densidade do material em si não seja uniforme, mude, né? Então, homogeneidade é uma outra propriedade importante. E se o material tem características de ter a mesma propriedade em todas as direções do espaço, né? Então é isotropia, né? É uma outra propriedade importante.
Então, a classificação de meios materiais geralmente é feita com base nessas questões aqui, né? Um meio é dito linear, né? Eu vou falar sobre meios lineares, vamos falar sobre essa questão aqui. Suponha que você tem um meio que é constituído de dipolos que não tem separação permanente entre os centros de carga, ou seja, o momento de dipolo na ausência de um campo aplicado seja nulo, né? Então, você, por exemplo, isso é um caso típico de um átomo. Se o seu material é constituído de átomos, digamos, né, esferosimétricos, em que o centro de carga positiva está no centro de uma distribuição esférica de cargas, que nem o átomo de hidrogênio ou outros átomos semelhantes, ou outras situações parecidas, né? Nessa situação específica, a nuvem eletrônica está em torno do núcleo, né? Mas o centro de carga positivo e negativo coincidem, né? Não existe uma separação efetiva entre os centros de carga, certo? Então, esse material, na ausência de um campo externo, vamos falar assim, né? Campo externo igual a zero. Então, o momento de dipolo de cada átomo é igual a zero, né? Existem outras situações em que o material é constituído de moléculas polares, ou seja, separação permanente entre os centros de carga. Mas só que, por exemplo, que nem a água, né? É um fluido. Então, os dipolos estão orientados aleatoriamente. Então, a soma, o efeito coletivo desses dipolos é nulo na ausência do campo externo, né? Então, você tem essa situação também, certo? Você pode ter essas situações em que os dipolos estão desorientados e a polarização, que é a soma do número de dipolos no volume, está zero, né? Então, não tem polarização efetiva. No caso da água, o próprio efeito de um dipolo de uma molécula sobre a outra garante que ela vai se movimentar de maneira a anular o outro dipolo. Veja, ele tende a se alinhar no campo, um tende a se alinhar no campo do outro, mas só que sim, tem vários, né? Os campos apontam em sentidos diversos, certo? Então, se você for somar, né? Como é fluido, né? Se mexe, né? Então, então você soma todos esses campos. Essa movimentação das moléculas, ela é aleatória ou ela depende, ela sofre a influência do outro e dá zero? Sofre a influência dos campos dos dipolos, sofre efeito de temperatura, certo? Vibração, sofre um bocado de coisa. Mas sempre dá zero. Dá zero, a média dá zero. Porque imagina uma coisa aleatória, na média dá zero o resultado, né? Não tem nenhuma coisa preferencial no espaço, né? Mas uma coisa aleatória poderia dar uma média diferente de zero, né? Poderia estar pendendo para um lado, ou seja, já dar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, se fosse simplesmente aleatório. Não, em princípio a média seria nula, né? Se isso é coisa totalmente aleatória, em princípio o bom senso diz que a coisa deve dar na média zero, né? Muitas partículas, né? Se os efeitos somam em direções totalmente aleatórias, com probabilidade igualmente uniforme, em todos os casos, dá zero o resultado, né? Certo? Então você tem essas situações, né? Mesmo situações em que existem dipolos, mas eles estão aleatoriamente orientados. Tá? Bom, então o que acontece? Daí você aplica um campo externo, nessa situação, o que você vai fazer? Você vai promover, vai empurrar a carga positiva para longe do campo, né? No sentido do campo, e puxar a carga negativa. Né? Então você vai criar, vamos supor, um campo modesto, né? Você só vai deslocar a nuvem eletrônica relativamente ao centro. Então a nuvem eletrônica vai ser puxada, se você aplica um campo assim, né? A nuvem eletrônica vai ser puxada para longe do centro de carga explosiva. Então você criou um dipolo induzido, né? Você induziu um dipolo, certo? Em princípio, né? Dá até para calcular essa distância aqui, né? Se você conhecer os parâmetros, por exemplo, se você modelar isso aqui, essa densidade de cargas como sendo uniforme, dá para calcular facilmente quanto é que dá essa separação para um dado campo E, certo? E dá para se mostrar, se você não distorce a nuvem, ou seja, o campo essas forças são muito fortes, né, essas forças internas. Para você deslocar, você precisa de um campo, né? Pequeno campo desloca, mas muito pouco, certo? Então o efeito é muito pequeno. Então, o que acontece? P, certo? Vai ser QD, né? E pode se mostrar facilmente que D é proporcional ao campo externo. Eu vou tirar esse subscrito aqui, tá certo? D é proporcional ao campo aplicado, né? Ok? Ou seja, D sendo proporcional ao campo aplicado, quer dizer o quê? Um momento de dipolo proporcional
ao campo externo. Então, isso é uma relação de linearidade, né? Cada momento de polo induzido, ele aumenta proporcionalmente ao campo aplicado, né? E, consequentemente, também a polarização, certo? Polarização é você soma vários dipolos no volume dividido pelo volume. Se você somar, né, a polarização vai ser também, né? Ou seja, nesse regime aqui, nessas situações típicas, né, você aplica um campo, separa o centro de carga, você cria um dipolo induzido que é proporcional, que os momentos é proporcional ao campo aplicado, e a polarização também, por sua vez. Então, você tem essa relação aqui, P proporcional ao campo elétrico, certo? Então, materiais que têm essa característica são chamados materiais lineares, né? Pela própria relação, né? Isso aqui é resposta, né? Isso aqui é estímulo, né? Então, a gente, quando fala em linearidade, no caso de materiais dielétricos, materiais isolantes, ele está falando quanto à aplicação de estímulo externo, qual é a resposta do material. A resposta é o estado de polarização que ele adquire, certo? Então, você tem essa relação aí. Bom, isso pode ser colocado dessa forma aqui. Isso aqui é numa direção do espaço, certo? Então, vamos admitir que isso se aplica em todas as direções, né? Mas vamos colocar ainda em forma escalar. Essa constante a gente pode colocar um parâmetro aí, né? A gente vai definir um parâmetro adimensional, uma vez que essas coisas têm dimensões diferentes, P e E, né? P é coulomb por metro quadrado e E é volts por metro, né? Não tem a mesma dimensão, então a gente bota uma constante que torna a constante de proporcionalidade, chamada de que é adimensional, certo? Com a introdução do epsilon zero, isso aqui fica adimensional, fica um parâmetro característico aí. Tá? E esse parâmetro que a gente introduziu é chamado a susceptibilidade elétrica do meio. Né? É um número adimensional. Ora, observe, né? Materiais convencionais, o momento de polo se alinha na direção do campo. Então, o que é positivo, certo? Que é maior do que zero, né? Que é um número positivo. Então, você, quão susceptível é o material, quanto maior esse parâmetro, certo? Mais susceptível à aplicação de um campo. Então, que relação nós temos aqui? Se eu fizesse um gráfico, né? Campo aplicado e a polarização numa direção, né? Eu teria o quê? Uma linha reta, certo? Então, um material que tem essa característica, né? Resposta, estímulo, é chamado material linear. Quais são as consequências disso, né? As consequências disso são que, se eu quiser calcular o vetor de densidade de fluxo elétrico, a gente usa a nossa relação constitutiva, tudo na mesma direção. Eu vou não colocar vetores por enquanto, tá certo? Vou colocar assim. Então, D igual a epsilon zero E. Essa é a relação constitutiva no meio isolante, né? No meio material, com a polarização P. E pegando P, substituindo pela nova relação que a gente introduziu, nós temos aí essa nova conexão entre vetor densidade, entre a densidade de fluxo elétrico, certo? E o campo aplicado. Esse novo parâmetro, né, diz quão a mais o meio tem uma permissividade além de epsilon zero, né? Então é mais do que epsilon zero, porque que é positivo, né? É 1 mais isso. Então o meio isolante que não seja um vácuo sempre vai ter uma permissividade elétrica maior do que a do vácuo, né? Então esse parâmetro que a gente chama permissividade elétrica do meio, né? Isso é um parâmetro que pode ser medido em laboratório, certo? Vai ver depois, né, que os capacitores têm capacitantes que dependem desse preenchimento de um material isolante. Medindo capacitância é uma forma de medir permissividade elétrica, por exemplo, né, do meio de preenchimento. Certo?
Isso aqui é chamada permissividade elétrica do meio. Vamos admitir que isso seja válido em qualquer direção, né? Ou seja, o material responde igualmente em todas as direções. Certo? Então, esse é o conceito de linearidade que a gente acabou de falar. Certo? O material responder da mesma forma em todas as direções, ou seja, essa relação ser a mesma, né? Eu só tenho o mesmo parâmetro para qualquer direção do corpo aplicado. Isso é o conceito de isotropia, que é um dos conceitos que a gente falou agora há pouco. Né? Vou botar para cá. Certo? Então, se o material é isotrópico, ou seja, o parâmetro que a susceptibilidade independe, né, da direção do espaço. Se eu aplicar na direção x, a resposta é que é vezes, na direção y também é o mesmo que é, na direção z também. Então, a nossa relação escalar pode ser colocada na forma vetorial, né? P vetor é ε0, susceptibilidade elétrica é qualquer direção, né? E D igual a ε permissividade elétrica, onde ε é 1 mais x vezes ε0. Tá? Muito bem, quais são as consequências de a gente trabalhar com meios lineares? Ou seja, a gente pode agora não se preocupar mais, né, com a questão de cargas ligadas. A gente olha o meio olhando apenas que ele tem uma permissividade epsilon. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, as equações de Maxwell, né? Se você tem as equações de Maxwell passam a ser o quê? Você tem divergente de D. Bom, rotacional de E igual a zero, né? Divergente de D igual a densidade de cargas livres, né? Então, utilizando essa relação aqui, D igual a epsilon E, que a relação constitutiva foi simplificada para essa aqui, e jogando dentro dessa equação, o que acontece? Divergente de epsilon 0 E igual a ρ, certo? Bom, para prosseguir daqui, a gente tem que fazer uma hipótese sobre a função. Epsilon 0 não, é epsilon, né? Epsilon é. Com a densidade de cargas livres, né? Lembre-se que isso aqui é só cargas livres. Certo? Bom, para prosseguir daqui, eu tenho que saber alguma informação adicional sobre epsilon. Bom, a pergunta é, se epsilon não depende das coordenadas, certo? Das coordenadas, aí eu posso tirar ele dentro da derivada. Certo? Quando isso acontece, epsilon independente das coordenadas, quer dizer que o meio é homogêneo. Certo? Isotrópico não depende da direção no espaço. Então, homogeneidade é se o epsilon não varia com as coordenadas. Epsilon não é função de x, y, z. Não, não é direção. Aqui é coordenadas. Eu botei x, y, z como coordenadas. Depende da distância de um ponto a outro, certo? Ou da coordenada dentro do material, né? Então, não depende, se o meio for homogêneo, aí eu posso tirar daqui dentro, certo? Se isso não for verdadeiro, então o meio é não homogêneo. E aí eu tenho que fazer a derivada da regra da cadeia aqui, né? Não posso fazer isso. Então, se o meio for homogêneo, então se isso for verdade, então epsilon sai, você fica o quê? Divergente de E igual a ρ sobre epsilon. Então, a diferença é que antes no vácuo você tinha divergente de E igual a ρ sobre epsilon 0, e agora divergente de E é igual a ρ sobre epsilon. Né? Como epsilon é maior do que epsilon 0, você pegar uma carga e
submergir essa carga no meio de permissividade epsilon, você enfraquece o campo. Porque isso aqui é maior do que isso. Então, o efeito do segundo membro da equação é menor agora, está mais fraco, certo? Antes é mais forte, né? Então, o que quer dizer isso? Né? Se eu tiver uma carga... Deixa eu aumentar esse... Deixa eu apagar aqui. A carga aqui, certo? Se ela está no meio epsilon, né? O efeito dessa carga é simplesmente obtido substituindo, né, a expressão que eu tenho para o campo elétrico original, que era epsilon zero, né, substituindo epsilon zero pelo epsilon. Né? Então observe que as coisas ficam mais simples quando você trabalha com meio material. Então o campo elétrico num ponto qualquer vai ser Q, que é a carga 4π epsilon R a R. Ele caiu, né? Ele é mais fraco agora, porque epsilon é maior que epsilon zero. Né? Se fosse vácuo, o campo era mais forte. Certo? Já a gente vai ver por quê, né? Esse campo é mais fraco. No caso, esse epsilon aí seria se essa carga está na atmosfera, esse epsilon vai só do ar. Que é um pouco mais do que o vácuo. Bota a carga dentro d'água, né? Isolante, água isolante. Carga dentro d'água. Se eu medir o campo dentro d'água, o campo vai ser mais fraco. Porque a água tem um epsilon maior, né? 80 vezes maior do que o do vácuo. Certo? Observe, por outro lado, que D não muda, né? O vetor de densidade de fluxo elétrico continua sendo o mesmo. Certo? Isso aqui é R2, o pessoal esqueceu aqui. É PR2. Né? D é a mesma coisa. Com epsilon, sem epsilon, dá na mesma. Certo? O E não, o campo elétrico enfraquece. O enfraquecimento a gente vai ver já o que quer dizer. Né? Mas o que eu quero apontar aqui é o seguinte: quando você trabalha com meio isolante, você não precisa mais se preocupar. Bom, quem é a carga ligada, qual é o valor da carga ligada, como é que calcula o campo? Você simplesmente substitui, se o meio for totalmente, né, uniformemente tendo permissividade epsilon, você faz todas as suas equações e substitui epsilon por epsilon zero por epsilon. Por exemplo, potencial é quem? Q sobre quem? 4π epsilon R. Certo? Simplesmente pega nas fórmulas todinhas, o que você vai fazer é tirar o epsilon zero e botar o epsilon no lugar. Essa é a mudança significativa que você tem. Tá? Muito bem. Aqui foi. Quadro maior aqui. Bom, então, em algumas situações, vamos continuar com meios homogêneos e isotrópicos, né? Era um meio linear. Vamos falar sobre meios não lineares. Né? Meios não lineares são aqueles que têm polarização. Você tem, geralmente, né? Os constituintes já têm polarização permanente. Você tem centro de carga separado em cada átomo, molécula ou íon, etc. Pode estar orientado aleatoriamente. Né? No material, de repente você vê um campo externo, os dipósitos alinham na direção do campo, né? Quer dizer, você vai aplicando o campo, né? Se você for observar o efeito, né? Se fizesse uma curva da polarização, é melhor botar em outro lugar. Se você fizesse um gráfico da polarização, né? Em função do campo aplicado, vou botar uma possibilidade de reverter aqui o campo. Então, aqui o campo aplicado, aqui a polarização induzida. Então, no começo do regime, está todo mundo orientado aleatoriamente, então o regime é mais ou menos linear, né?
Então a polarização vai acumulando, digamos assim, mas de forma linear. A coisa se organiza, certo? A polarização vai aumentando linearmente. Né? Digamos que vamos botar uma linha reta aqui. Talvez botar um ângulo aqui mais ou menos assim. Então essa seria a tendência inicial, digamos assim. Tendência inicial da polarização, da resposta, né, do material. Então isso acontece, mas de repente o sistema, como a polarização é permanente, existem dois efeitos, né? Uma coisa é o campo elétrico separar as cargas, né? E a outra é os dipolos se orientarem na direção do campo. Imagina o seguinte, você conseguir orientar os dipolos, né? Então os dipolos estão orientados na direção do campo. Você já conseguiu isso aí, né? Ficou um campo orientou. Se você continua aumentando o campo, o efeito que vai existir agora é aumento da separação, certo? Aumento da separação em função do campo aplicado. Só que esse efeito é muito pequeno em relação a esse efeito gigantesco que já é uma polarização permanente. Você separar a carga é uma coisa muito difícil, tá certo? Porque as forças internas são muito grandes, né? Se você quiser, se tiver curiosidade, pega um átomo e imagine uma separação pequena, tá certo? Muito menor que o tamanho do átomo, e veja o campo que a carga negativa, positiva vai puxar de volta a carga negativa. É muito forte, muito intenso, tá certo? Você pode calcular aí, né? Mas o efeito residual é muito pequeno. Se aplicar o campo para separar as cargas, ou seja, o aumento de polarização depois que você alinhou, é desprezivelmente pequeno. Então o que acontece? Você aplica o campo, certo? A polarização aumenta, mas daí começa a acontecer o quê? Algo que a gente chama de saturação, certo? Saturação, ou seja, você já atingiu aquele limiar de polarização, e o efeito novo vai ser, você supõe que você chegue nesse ponto aqui, mais ou menos, você começa a desviar da linearidade, você começa a saturar, porque todo mundo já está alinhado, certo? Então a polarização não vai aumentar muito mais. Então ela tende a saturar, certo? Então a tendência é acontecer isso aqui, ó. E daí você vai... O aumento que você tem agora é muito pequeno, é só um aumento devido a nova separação, aumentozinho de separação dos dipolos, que você tem um pequeno aumento de polarização, certo? Depois que chega nessa saturação, ele se comporta como um material igual ao anterior. Você está separando as cargas, né? Certo? Tem as duas coisas juntas acontecendo, né? O alinhamento é um efeito muito mais forte e violento do que... É porque todo mundo já tem a separação forte. Você só alinhou, daí favoreceu o efeito de polarização coletiva. Daí você agora só está separando. Separando a mais é muito pouca coisa, certo? O efeito, né? Então, olha, aqui no caso, certo? Por exemplo, na água, né? Você orientou, tá certo? É 80 vezes a permissividade. Né? O efeito é muito forte. Os dipósitos permanentes têm um efeito muito forte. Se você tirar o campo, daí como tem efeito térmico, é fluido, né? Daí volta ao normal, tá certo? Mas esses materiais que ele está falando aqui, né, ele está falando de materiais que podem, né, sofrer esse efeito. Você saturou, né? Então chegou nesse limiar aqui, essa saturação. Depois que chega na saturação, o material não linear ele vai funcionar como um material linear. Certo. Você quer dizer que o efeito de aumento de dipolo vai ser mais ou menos linear. Pode ser. Mas a curva é não linear como um todo, né? Não, isso aqui é uma coisa... A gente está falando da característica que é a resposta. A resposta do material como um todo é não linear, certo? A resposta que a gente quer dizer é essa curva aqui, certo? Então a resposta é... Qual é a característica do material? É não linear. Ele responde não linearmente ao campo, certo? O que eu quero dizer é que depois do efeito é efeito residual pequeno, certo? Se ele vai ser linear ou não sei, pode ser que não seja também. Mas que vai aumentar com o campo vai. Mas a contribuição nova que saturou, vai saturar esse efeitozinho daqui para cá, né? Muito pequeno, certo? O aumento é isso para cá, muito pouco, né? Então, porque daí tem a combinação de duas coisas, né? A saturação mais esse efeito residual, daí dá isso aí.
Bom, o que acontece? Nesse material você chegou nesse ponto, aí se você retira o campo, como a interação forte entre os dipolos, né, pode ser no caso da água, mas só que a água ela é fluida, né? Então, pela agitação térmica, os dipolos vão voltar ao estado original, e se tira o campo fica a polarização zero. Então, você quando tira o campo, a interação interna entre dipolos mantém-os alinhados, certo? Então, observe que eu tenho agora uma ambiguidade aqui. Apliquei um campo, cheguei nesse ponto, tirei o campo, quer dizer, eu fiz isso. Tirei o campo, o material agora tem uma polarização não nula a campo nulo. Tá? Inicialmente tinha a polarização nula a campo nulo, agora tem uma nova solução, que para o mesmo campo tem uma outra solução. Né? Polarização não nula, residual, certo? Chamada de PR. Né? Se eu reverto o campo, eu posso chegar a um estado em que eu anulo a polarização, daí eu, com o campo negativo, eu anulei a polarização. Certo? E daí, se eu continuar, eu vou saturar de novo, né? E eu crio esse... na realidade, isso aqui não é assim, não, tá? Desculpe. Eu saturo, né? Eu tenho a saturação aqui, daí continuo com o mesmo efeito, certo? Eu tenho agora uma polarização não nula a campo zero, que nem aqui, mesma coisa. E se eu continuar, eu agora zero a polarização no campo positivo. E se eu continuar, eu vou novamente saturar. Eu crio esse laço que chama de esterese, essa propriedade aqui. Né? O que acontece, né? Você agora tem uma coisa interessante, que se eu colocar um campo aplicado, se eu conheço o meu efeito externo, eu aplico um campo elétrico, qual é a solução para a polarização? Né? Eu vou procurar. Eu não sei, tá certo? Pode ser essa ou essa. Tem 3 soluções possíveis. Né? Você só saberia se você soubesse como é que estava avaliando a polarização antes, né? De onde ela veio, para você saber por onde você está indo, né? Dessas curvas. Então você tem essa ambiguidade aqui, né? Certo? Uma esterese pequena quer dizer que essa largura aqui é pequena, essa incerteza aqui. Porque você pode imaginar que você sabe a polarização média, mais ou menos aqui, com uma incerteza que essa largura aqui, certo? Incerteza muito grande, né? Mas tem materiais com esterese pequena em que você quase sabe quem é. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui. Preto aqui de novo. Você sabe qual é quase, né? Isso aqui é bem fino, certo? Então você praticamente sabe, né? A largura é muito pequena, né? Você tem uma pequena incerteza, né? Então é como se o material aplicou um campozinho de nada e já assume a saturação, né? Aplicou um campozinho negativo e já assume a saturação. É como se fosse uma chave, né? Certo? Campo positivo, polarização vai para um lado, negativo vai para o outro. Você pode chavear isso aí. Então observe, né? Essa característica entre P e E é não linear. Então isso é não linearidade, né? Materiais que têm essa característica não lineares. Você perguntou sobre o material desse tipo, eu esqueci que tem um material muito interessante, que talvez vocês conheçam, que é o material piezoelétrico. Já ouviu falar? Não? Se você laboratório lá. Piezoelétrico é interessante, certo? Ele é um material que tem ele pode exibir polarização permanente. Você pega um pedaço de material desse tipo, aplica um campo elétrico, ele deforma, ele varia essa espessura aqui, certo? Então, ele cria uma polarização permanente, ficam as cargas ligadas positivas e negativas, né? E esse efeito cria um campo interno que pode deformar o material. Certo? Não, você tem dispositivos que você aplica uma tensão nele, né? Para você fazer pequenos deslocamentos micrométricos, né? Com controle, porque, por exemplo, tem muitos dispositivos
Por exemplo, microscópio de força atômica, né? Você quer ver uma superfície, tá certo? Você quer ver átomos na superfície. Então você quer deslocar, você quer ver uma área da superfície de, por exemplo, 1000 angstroms por 1000 angstroms, certo? Você vê aí 300 átomos por 300 átomos, mais ou menos, né? Então você tem uma imagem de uma região de 1000 angstroms, ou mais, ou 1 micron por 1 micron, certo? Dependendo da resolução que você quer. Como é que você faz esse deslocamento? Com esses dispositivozinhos, com esses parafusos micrométricos acionados por tensão, que é o peso elétrico. Ele fica... Você faz aí uma superfície rígida, bota o peso elétrico aqui em algum lugar, né, e ele empurra, né, um eixo, né, para cá. Tá? Aplica uma tensão, ele separa. Você tira a tensão e volta. Então, esses materiais têm polarização permanente. Você não aplica o campo, ele segura a polarização. Fica esse campo forte e deforma. Né? Então, esses materiais não lineares são muito interessantes. Certo? Tem materiais ferroelétricos, que a gente falou, né? Que são os correspondentes aos ferromagnéticos. Né? Esse é um deles. Bom, então, não linearidade tem essas implicações. Né? Esterese, certo? Polarização permanente e assim por diante. Muito bem. Bom, homogeneidade vocês entenderam bem, né? Quer dizer, né? O fato de epsilon não depender ou depender das coordenadas, se o material for não homogêneo. E agora, a questão de isotropia, né? Então, tem materiais que, se você aplicar o campo numa direção, a resposta é uma, se aplicar na outra, a resposta é outra. Basta que você tenha... Se você um exemplo bem clássico é a molécula de CO2, certo? Se você olhar a distribuição de elétrons em torno dos núcleos dessa molécula, parece algo assim, certo? Mais ou menos assim, né? Ora, isso aqui é nuvem eletrônica, isso aqui são os núcleos, né? Positivos, certo? Então, no estado normal, os centros de carga positivo e negativo estão coincidentes. Né? Essa nuvem eletrônica está em torno dos núcleos. Se você vê onde é que está a posição do centro de carga, está mesmo. Não é difícil de perceber que, se eu aplicar um campo nessa direção, eu vejo uma geometria, tá certo? Diferente de se eu aplicar nessa direção. Tá? Aqui você tem um tipo de força restauradora diferente da que eu teria aqui. Certo? Porque a geometria é diferente. Isso aqui tem... A dimensão para cá é diferente da dimensão para cá. Certo? Mas ele não pode rotacionar, não? Pode, mas estou falando só de coisas de deslocamento. Estou falando que é rotacionar? Não, ou seja, a molécula está... Não, mas ela não tem dipolo permanente. Ela não vai rotacionar. Só se ela tivesse um dipolo permanente, ela ia... Se aplica um campo, ela vai ficar na direção do campo. Ela aqui não tem, certo? A distribuição de elétrons, que é essa coisa aqui que eu estou mostrando, está em torno desse núcleo. E a posição dá zero, mesmo na direção horizontal como na vertical. Se eu aplicar um campo nessa direção, a tendência é separação, né, de cargas. E o grau de separação obtido para essa direção, em princípio, deve ser diferente dessa direção aqui. Pela própria forma geométrica da molécula, sabe? Então, você tem isotropia, anisotropia quer dizer isso, né? A resposta para uma direção é diferente da outra. Então, um material anisotrópico, né, quer dizer o seguinte: se eu aplicar outra coisa, observe também o seguinte: se eu aplicar um campo numa direção, eu posso distorcer a distribuição eletrônica na outra também. Não impede que isso aconteça. Certo? Você aplica para cá, daí puxa para cá, né? Certo? Você pode criar esse tipo de distorção. Ou seja, eu posso induzir uma resposta numa direção aplicada no campo na outra também. Então, tem materiais que têm essa propriedade. Isso aqui é uma coisa extremamente simplificada. A coisa tem... Os cristais têm essa propriedade, né? Cristais, né? Você tem uma rede regular de íons positivo e negativo. Então, numa direção você vê uma simetria, na outra você vê outra. Certo? Então, as respostas dependem. Você pode induzir por vários efeitos elásticos e assim por diante uma resposta numa direção se você aplica na outra direção. Tá? No caso do gás, eu estou só dando um exemplo mostrando geometricamente só. Então, se eu tenho um assim, eu vou ter com certeza uma molécula também. Depende, pode ter. Então, Pode... para aplicar o campo, essa vai deformar assim, mas aquela aplicação vai deformar assim, então, na média, eu vou ter um efeito igual. Pode ter. Mas isso acontece muito em cristais. Eu estou dando exemplo do CO2 só para mostrar, ó, se a geometria é diferente de um lado e do outro,
você tem efeitos diferentes. Né? Mas isso é um efeito característico de cristais. Cristais que têm simetria, né? Cúbica, etc. E os átomos estão regularmente espaçados. Tá? Exatamente, estão presos. A resposta é diferente. Né? Então o que acontece? A polarização na direção X dependeria de campos aplicados em outras direções e na própria direção X. Então a relação mais geral, né, é algo assim. Na direção X eu teria epsilon zero, que é o nosso fator da dimensão da susceptibilidade, você tem π de xx, é x. A resposta tem que ser escrita mais ou menos dessa forma. Isso aqui ainda é um meio linear, né? Meio linear, em que a relação entre amplitudes aqui é linear, né? Isso é linearmente dependente das componentes do campo, certo? Mas ele tem agora anisotropia. E relações semelhantes, PY, né? E PZ. Achei uma relação geral agora. Você precisa de 9 elementos, em princípio, para saber caracterizar o material corretamente. Tá? Então vocês olham aí que isso é uma relação agora matricial. Se eu escrever minha matriz P, né, como tendo Px, Py, Pz, e o campo elétrico na forma matricial, na base x, y, z, né? Então a relação que nós obtemos é o quê? Algo assim, ó. P igual a epsilon zero, matriz I de 9 elementos, que é vezes zero. Então a relação agora passa a ser uma relação matricial. Observe que tem uma relação de linearidade aqui, né? Certo? Linearidade. O efeito desaparece se você desaparecer com o campo, certo? Como um todo. Se o campo for nulo, o efeito desaparece. Você observa essa questão de linearidade fazendo isso. Tira o campo e vê se o efeito permanece. Tem resíduo de efeito ou não. Né? Porque os materiais não lineares geralmente têm aquela questão de cisterese, que você, quando retira o campo, permanece uma polarização. Então, se eu anular aqui, eu anulo aqui também. Então, se é um material ainda linear. E daí, da mesma forma, né, se eu fizer D em forma matricial, né, então é epsilon zero E mais P, vou botar agora em forma matricial, né? Vou botar a matriz de identidade aqui, 3x3, para poder manipular isso. Isso aqui ainda dá epsilon zero E mais epsilon zero, que é vezes E, né? E aqui eu posso botar E em evidência, mas eu jogo aqui a matriz de identidade 3x3. Daí eu posso tirar o E e fazer epsilon zero em evidência I, que é o 1, né? 1 3x3 é o I, mais que é vezes E. E isso aqui é a matriz ou tensor, né? Tem a propriedade de tensor, na realidade, permissividade elétrica. Seria essa matriz aqui. Pode ser escrito assim. Então você teria que caracterizar esses elementos para saber as propriedades do material. Tem algumas propriedades importantes, não vai mostrar nem nada, mas, por exemplo, para meios no regime estático, tá certo? Esses parâmetros são iguais, esses parâmetros fora da diagonal, né? São todos iguais. Então você, na realidade, só tem 6 elementos. Se preocupar. Também, por exemplo, se você orientar o sistema x, y, z ao longo das direções principais do material, essa matriz pode ser diagonalizada, né? Então tem algumas coisas interessantes que pode fazer. Materiais que têm essas propriedades são extremamente interessantes para a fabricação de dispositivos, né? Esse conceito de permissividade é algo que vai desde aqui de capacitores, circuitos elétricos, até ótica, né? Materiais óticos, né, micro-ondas e assim por diante. Esse conceito é um conceito
fundamental, na realidade, para a compreensão da matéria, né, da interação da radiação com a matéria. Certo? Compreender essa questão de permissividade elétrica, né, e magnética, que a gente vai falar também, é compreender como o material responde a um campo aplicado. Certo? Não só o campo DC que ele está falando aqui, mas campos de luz, né, campo de micro-ondas, né, e assim por diante. Então a resposta do material vai dizer de que forma ele responde, né, de que forma eu mudo minha radiação. Certo? Ele responde, pode alterar a radiação de uma forma que controlada por mim. Né? Daí eu faço o meu dispositivo. Posso rodar a polarização da luz, né? Eu uso material anisotrópico, porque ele tem propriedades distintas para direções distintas do campo. Né? Posso fazer um bocado de coisa. Né? E com isso fazer os dispositivos conhecendo essa função. As cores dos materiais têm a ver com essa função permissividade que a gente está falando aqui. Ela, quando você tem campos variantes no tempo, né? Ela vai depender da frequência do campo. Certo? Dependendo de frequência que ela vai, quer dizer que ela vai absorver luz em algumas regiões do espectro. Certo? Você vai ver cores. Né? Então, todas essas propriedades saem dessa função permissividade que a gente está introduzindo aqui. Certo? Então, isso é algo que vai desde DC até quase raio-x, certo? Algo que explica o funcionamento das coisas. Né? Muito bem. Então, a gente falou sobre todos, né? Então, um material é anisotrópico quando a relação entre D e E e P e E é desse tipo, né? D é uma matriz 3x3, tem sua permissividade elétrica, né? Que não é mais um escalar. A relação é semelhante, agora isso aqui é uma matriz 3x3, certo? Muito bem. Vamos fazer alguns exemplos, né? Agora entendendo esse conceito de permissividade e ver a conexão, né? Ou seja, basicamente a gente não vai trabalhar com esse material mais complicado, né? A gente vai trabalhar com materiais lineares, ou seja, para todos os efeitos, basta eu saber o epsilon do material e calcular todas as coisas com base nesse epsilon do material. Né? Bem, vamos ficando por aqui e vamos fazer uns exemplos interessantes na próxima aula.